no dia 1 de outubro de 10, fala um pouco sobre os booms econômicos e os booms, tá? Pensando nas explosões provocadas pela mineração brasileira. A mineração é isso. Ela, por um lado, ela tem esses ciclos econômicos com grandes booms, dependendo dos preços, das necessidades, das novas áreas. Nesse momento, são os chamados minerais verdes. Nós temos que substituir os minerais poluidores pela energia ou outras atividades que sejam combustíveis verdes. Também os combustíveis verdes são bens minerais. Você fecha algumas minas, não vai ter que abrir outras. Por quê? Senão, a própria economia verde, combustíveis verdes, ela vai ser difícil sem abrir novas minas. Bem, mas os problemas da mineração vão continuar. Por isso, os controles, as fiscalizações, sejam estatais, seja das comunidades, e principalmente daquele que estão dentro das minas, dentro das usinas, que são os trabalhadores, é fundamental. Bem, no dia 8 de outubro, levanto uma questão que me pareceu importante, porque 8 de outubro é uma data que tem sempre sendo comemorada nos setores da esquerda do mundial, que é a morte do Che Guevara na Bolívia. Eu levanto, então, como lá eu estive, em Moa, e tem o Che Guevara é muito falado pelos cubanos, e procurei ver essa relação do Che Guevara com a mineração. Ele como ministro da Indústria, ele depois com toda a atividade que ele teve em Cuba, no desenvolvimento da mineração cubana. Então, esse conhecimento que esse médico argentino teve ao rodar pelo mundo e morrer, né, lutando pelas suas ideias na Bolívia. Também um estado mineiro, um estado minerador. Então, fala um pouco sobre isso. Bem, no dia 15 de outubro, eu falo sobre a questão que eram, naquele momento, os dois maiores problemas, um dos maiores problemas brasileiros. Um é um projeto de lei 191 apresentado pelo governo federal, que ainda está em discussão no Congresso Nacional, sobre a questão da regulamentação do artigo 231, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988, que trata da questão da mineração em terra indígena, PL 191. E sobre a PEC 32, né, que não foi votada até hoje, até dezembro. Então, né, ela, enquanto PEC 32, ela se extingue, pode ser que no ano que vem seja apresentada. Então, mineração na Berlinda é nesse sentido esses dois encaminhamentos que se tem do ponto de vista de Congresso Nacional. No dia 22 de outubro, aí se tem um tema que é fundamental para o Brasil, a questão da terceirização na mineração, em que nós contamos com a participação de um grande sindicalista, um grande companheiro, amigo, Eduardo Armon, que é diretor do Sindicop, que é o Sindicato da Construção Pesada, dos trabalhadores da construção pesada de Minas Gerais, e membro da Coordenação Brasileira da Construção e Madeira, ICM, que é a organização que trata também do setor mineral mundial. E o Eduardo Armon é o representante brasileiro. E é uma discussão fundamental pelo papel que tem hoje os terceiros, no caso, no setor mineral, em todos os segmentos. Em todos os segmentos, a terceirização, a pejotização está se tornando uma questão que tem que ser todos têm que estar muito atentos a ela e debater, discutir e se opor a atividades que obrigatoriamente a empresa mãe, a empresa principal tem que ser responsável. E aí, inclusive, entrando até esses rompimentos criminosos que se teve, seja na barragem do Fundão, em Mariana, seja na barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho. Bem, no dia 29 de outubro, nós novamente temos a questão dos povos originários, povos indígenas na luta por um mundo melhor. Com a participação, né, nós tivemos a participação do Bonifácio Baniwa, que é uma liderança do povo Baniwa, que há muitos anos discute e debate essa questão da mineração nas suas terras. E ele levanta de uma forma muito clara, muito, muito clara, porque que eles
devem ter o direito, sim. No caso, o Estatuto do Índio, inclusive, propõe isso, que haja o extrativismo mineral, isto é feito por eles, controlado por eles, e só por eles. Por eles. Isso que o seu povo quer. O seu povo quer, dentro das suas terras, formar uma cooperativa, como está proposto lá no Estatuto, o Estatuto dos Povos Indígenas. Então, foi muito interessante essa conversa com o Bonifácio. São muitos os povos indígenas no Brasil. Agora, essa questão tem que ser discutida, apoiada ou não por cada um desses povos. Eles têm que decidir se concordam ou não com o que está no artigo 231 da Constituição, que aí tem a ver com a entrada de empresas nas terras indígenas. Então, esse projeto de lei de regulamentação, que hoje é o projeto lei 191, que o governo apresentou, ela é muito séria nesse sentido de que tem que ter o apoio, o acordo com os povos originários, com os povos indígenas. Então, isso foi tratado no dia 29 de outubro. Bem, no dia 12 de novembro, nós tivemos a questão também do Código de Mineração, mudando para continuar igual. Quer dizer, esse grupo de trabalho, na realidade, que surge né, em junho de 2021, né, surge para fazer essa discussão. Ele, na realidade, ele começa a levantar questões muito sérias do ponto de vista do segmento da mineração brasileira. Ele começa a se colocar questões que discute a questão da rigidez locacional de uma maneira muito equivocada, como se a rigidez locacional, o minério está ali, isso é um assunto da mineração e tem que ser tratado, tem que ser extraído. Não. Uma região onde você tem paisagens, que são também muito antigas, às vezes de milhões, bilhões de anos, como os minérios, ou são mais atuais, só 500 anos, árvores espetaculares, ou menores ainda, só 1000 anos, só, né, períodos menores em que determinadas comunidades estão num determinado local. Isso também poderia se utilizar esse termo. São rigidezes locacionais, são processos em que você precisaria claramente utilizar, aproveitar a possibilidade de melhor aproveitar aquele território. Bem, no dia 19 de novembro, conversamos sobre o Código de Mineração novamente, tá? Desculpa, eu esqueci de dizer um ponto fundamental. No dia 12 de novembro, nós tivemos a participação do Jarbas Vieira, que é da Coordenação Nacional do MAN, Movimentos Atingidos, Soberania Nacional pela Mineração, e membro do Comitê Nacional de Defesa do Território frente à mineração. A participação do Jarbas Vieira, lá no dia 12 de novembro, lembrando bem, tudo isso está no site. Não deixe de ir lá no www.canalmineral.com, né, porque você vai encontrar todos essas sextas-feiras que aqui eu estou, né, escrevendo. Então, essa do dia 12 de novembro, Jarbas Vieira apresenta de uma forma muito interessante os problemas que estão nesse grupo de trabalho, em especial no relatório da deputada federal Gleice. Tá? Bem, continuando, no dia 19 de novembro, discute novamente a questão do Código de Mineração, como sendo mais um passo para a mineração com a cara deste governo, onde se destaca muito claramente a redução da importância do meio ambiente, os controles ambientais, e avança na questão dos controles pela mineradora, controlado pela empresa, pelo setor empresarial, o que, sem dúvida, é uma questão seríssima. A própria empresa controlando ou apresentando as suas licenças
o que ela quer das suas licenças ambientais. Gostaria de destacar aqui o papel da Agência Nacional de Mineração sempre tem sido um papel correto, enquanto uma agência que é, que é uma continuidade da NPM, com funcionários muito competentes, mas cada vez menos funcionários. Cada vez menos funcionários. E nesse governo, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, com direções, havendo todo um nível de pressão para que as decisões sejam a favor do setor empresarial. Obviamente, tudo isso ajudado por um código de mineração de 67 e uma regulamentação que foi feita desse código desde o governo Temer. Uma regulamentação que também a discussão central foi pelo setor empresarial. Então, isso, isso é o que, nessas discussões do Código de Mineração, nas cestas minerais, é visto. E no dia, lá no 19 de novembro, também. Bem, no dia 26 de novembro, aí se coloca a questão dos desafios para os sindicalistas brasileiros, ontem, hoje e amanhã. E se tem a participação, novamente, de um amigo, de um companheiro de muitos anos e de muitas lutas, que é o Pedrão, que hoje é presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria Extrativa de Goiás, Tocantins e Distrito Federal. E é também secretário da região centro-oeste toda da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. Pedrão tem uma experiência na pele, ligado ao setor mineral, presidente do sindicato da mineração, dos trabalhadores da mineração, conhece muito bem todos esses problemas que se teve e se tem ainda com a mineração brasileira. Então, o Pedrão, sem dúvida, essa entrevista, essa conversa com o Pedrão é de grande importância que seja acessada e vista por todos os interessados. No dia 3 de dezembro, entramos nesse último mês do ano, falo sobre a questão da rigidez locacional, como já levantei um pouco lá na frente. A rigidez locacional, ela tem que ser ensinada para os técnicos, para os geólogos, nas universidades. Ela tem que ser mostrada como algo que não é só dos bens minerais, que não é só a concentração dos minérios num determinado local. A rigidez locacional, quer dizer, aquela atividade que ali existe, aquele ambiente, aquela paisagem, ela está ali e não pode estar em outro lugar. Porque muitas vezes é utilizado esse tipo de comparação. Uma fábrica de cerveja pode ser em qualquer lugar. É verdade, vírgula. Ela normalmente se localiza em locais que têm muita água, né? Como aqui mesmo, na região de Serra do Cipó, se discute de uma forma correta a mineração que vem desde os anos 30 e os conjuntos imobiliários que, infelizmente, muitas imobiliárias venderam muitos lotes, às vezes ao lado de grandes cavas, ficava do outro lado do morro, tá? Com todos os problemas que a mineração traz. Muitas indústrias, né, também acarretam. Nas indústrias, uma indústria de automóvel pode ser construída em qualquer lugar. A mineração tem a rigidez locacional que é só ali. E aí é um assunto muito importante. Mas essa rigidez, ela é também daquele povo que mora ali há 1.000, 2.000, 3.000 anos. Essa rigidez locacional é também daquela paisagem que ali está, que foi formada também ao longo de milhões de anos. A rigidez locacional é para as plantas, é para os animais que vivem naquele local. Então, a mineração, ela tem que se curvar. A abertura de uma mina tem que se curvar às rigidezes locacionais, não só da concentração do minério. Bem, no dia, né, nós seguindo aqui em dezembro, nós vamos ter, no dia 10 de dezembro, novamente a participação de um amigo, de um companheiro que tem tido
uma presença muito forte em todos esses debates, em todas essas discussões sobre o setor mineral brasileiro, sobre as atividades trabalhistas brasileiras. Até há pouquíssimo tempo, ele era o presidente da nova central sindical e hoje ele está como diretor de formação sindical e qualificação profissional dessa central sindical, que congrega a maioria dos sindicatos mineiros do Brasil. E é também diretor de educação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, CNTI. Reginaldo Inácio é um intelectual, é uma liderança trabalhista, é um eletricitário do sul de Minas Gerais e é um sindicalista de muito tempo, que sabe o que, como sentar, debater, discutir e defender os interesses desse setor da sociedade, os trabalhadores. Bem, nós no dia 17 de dezembro, hoje, fizemos esse passeio nas cestas minerais. E temos certeza que no ano que vem, 2022, a partir do dia 14, vamos continuar passeando nesse segmento do setor mineral com a cesta mineral. Gostaria de destacar muito aqui agora para todos vocês que nós tivemos um apoio muito grande da coordenação do canal mineral, que são as companheiras Sônia Andão, Rosângela Vieira e do companheiro Lourival Andrade. Tivemos um apoio muito grande dessa coordenação para que o Sexta Mineral e os outros programas, que todos os nossos programas estamos fazendo, refazendo, construindo, que sempre com um apoio excepcional, muito grande, de um web designer que é o Marcos Lobo. O Marcos Lobo, ele tem a responsabilidade por esse canal que está muito bem feito, está bonito, os nossos programas. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Marcos Lobo. Bem, não deixe de se inscrever no canal Mineral. Apoie essa ideia. Dê ideias. Nós temos lá o contato. Mande suas ideias. Às vezes nós somos mais lentos porque estamos pouco a pouco nos construindo e tentando ver os caminhos de como bem fazer as coisas. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram. Na Sexta-feira Mineral, o ano que vem, a partir do dia 14, queremos novamente estar toda a Sexta Mineral com vocês, discutindo todos esses assuntos que são tão importantes para o Brasil, para os brasileiros, as brasileiras e, sem dúvida nenhuma, para o mundo. Tá bom? Grande abraço para todos e todas. Um feliz ano, feliz Natal, feliz ano. E mesmo com essa epidemia do Covid que tantas vidas tem destruído, tantas pessoas têm sido afetadas, além dessa situação que vivemos hoje no Brasil, nós temos que desejar, participar e estar juntos de todos aqueles que lutam por um país que seja muito positivo, muito bom, sem desigualdades. Então, é isso. Até logo. Muito obrigado.